pessoal. Então, nós estamos mais uma vez aqui. Hoje estou na companhia da Bruna Dantas, onde nós vamos abordar um pouquinho sobre as energias atuais nesse momento de transição. As energias elas sempre vão dando uma modificada de tempos em tempos, não que sejam muito diferentes, mas elas vão se atualizando, se afinando. Então hoje a Bruna vai falar um pouquinho disso, de como que estão essas energias. Então seja bem-vinda, Bruna, mais uma vez aqui no nosso canal. Se você quiser se apresentar para as pessoas que talvez ainda não te conhecem, e vai lá que a palavra é sua. Muito obrigada, Henrique. Obrigada mais uma vez por estar aqui no canal, vocês me convidarem. Bom, eu sou, para quem não me conhece, a Bruna. A gente tem um canal Alienados. Posto uns vídeos lá, se vocês quiserem, vai estar na descrição aqui embaixo, quem quiser pôr. E a respeito das energias na transição, acho que é bem legal abordar esse tema, que o pessoal está tendo muita... se sentindo mal espiritualmente, está tendo muito ataque em sonho. Porque se vocês pensarem, toda a energia que a gente pensa, forma pensamento que a gente tem, ela vai para o manto planetário. Então, tá lá parada essa energia que toda a humanidade coloca. E a gente puxa essa energia para a gente e usa isso no nosso dia a dia. E quem é mais sensitivo acaba ficando tipo esponja, puxando as coisas ruins e acaba afetando o nosso físico também. Porque normalmente está difícil se equilibrar essa atmosfera pesada atualmente que está. Essa energia que você fala, Bruna, que fica, vamos dizer, seria a grade planetária, é isso? Isso mesmo. Que a grade planetária agora ela está sendo muito afetada. Não é que ela está ruim, mas é porque eles estão limpando a grade planetária. Então toda essa energia do umbral, todos esses espíritos, eles estão sendo recolocados para lugares devidos para poder continuar a evolução deles, nada de ruim. Só que devido a estar mexendo nessa energia, a gente acaba sentindo mais. E aí toda essa forma de pensamento e essa situação que está passando na televisão e pandemia e tudo, isso, os pensamentos de medo, de insegurança, tudo acaba indo como forma de pensamento para a grade planetária e a gente puxa e afeta o nosso físico como consequência. Não faz muitos dias a gente acabou fazendo alguns vídeos aqui no canal, Bruna, falando sobre as rupturas de algumas estruturas, que essas estruturas elas estavam sustentadas em velhas energias, digamos assim, que elas começariam a colapsar, porque no momento atual a gente precisaria estar com energias mais condizentes com, vamos dizer, as leis naturais universais. Então, você falou sobre zonas umbralinas, sobre também como que é essa energia. Então, tudo isso que vai se dissipando libera primeiro essa carga energética, vamos dizer, pelo planeta, subindo essa energia para ela, vamos dizer, se transmutar, se findar, mas a gente acaba sentindo isso. Isso mesmo. E como você falou, estão mexendo nas energias, essas energias negativas, por assim dizer, estão sendo desfeitas, recolocadas, reencaixadas em seus devidos lugares, e isso eu acho bem legal frisar. Não é ninguém que coloca a gente em lugar nenhum, é a nossa energia que puxa a gente para um lugar semelhante. Então, igual na transição, o pessoal às vezes acha que vai ser levado para um lugar ruim. Não existe isso. Como uma escola, a gente só vai para uma série que esteja de acordo com o nosso nível de aprendizado. Então, todas essas energias estão sendo recolocadas e essas energias estão colapsando porque está sendo quebrado esse manto até da ignorância, esse manto da ignorância espiritual, da ignorância até física que a gente tem na Terra para surgir a nova Terra. Então está sendo tudo muito mexido e quem é sensitivo e até os que não são estão sentindo muito, está impactando a nossa vida porque o que está no espiritual vem para o físico, consequentemente. Uhum. E quando a gente fala, por exemplo, tentar fazer uma linha aqui, nós temos as nossas sombras, certo? As nossas sombras é uma forma da gente falar situações ou experiências que a gente teve em diversas vidas, momentos que elas estão armazenadas na gente de forma negativa. Porque às vezes uma sombra, para mim, pode não ser uma sombra para você. Depende muito do, vamos dizer, do nível que cada ser estaria. Então,
nesse momento, daria para a gente afirmar que nós temos duas energias diferentes influenciando. Uma seria o expurgo das nossas próprias sombras, e Uhum. uma seria o expurgo, vamos dizer, coletivo energético também. Isso. Isso, porque se vocês pensarem, para poder a gente ser luz, a gente passa pelas sombras. Todo mundo já foi sombra, a gente é feito de sombra e luz. Então, para conseguir evoluir e estar na nova Terra, a gente vai ter que encarar os dois. A gente vai ter que encarar nossas sombras e vai ter que encarar nossa luz. Então, quem não fez isso ainda, toda essa sujeira, por assim dizer, todas as nossas sombras, os nossos traumas, tá tudo vindo à tona agora. E a gente vai ter que encarar isso. É a prova final, por assim dizer, para ver quem passa e quem vai para outra série. Então, a gente vai ter que. Estamos tendo, né? Todo mundo está passando por situações muito difíceis. Esse ano é um ano de provações, esses anos que vem pela frente. Então, a gente vai ter que encarar, igual você fala, fazer expurgos das nossas sombras e saber aceitá-las, que é o mais importante. Porque elas fazem parte de nós, não tem como a gente excluir. A gente vai usar isso com a parte boa, vai usar para o bem, recolocar. Isso, e a gente abordava, já fez até algumas lives comentando sobre os raios da Grande Fraternidade Branca, colocando que o sétimo raio, ele era o raio, a chama violeta, né? Que seria o raio da transmutação. Uhum. Então, é como se nós tivéssemos nesse ápice, nesse momento, de transmutar essas coisas. E isso traz, vamos dizer assim, uma movimentação onde nós temos algumas coisas que vão nos incomodar, vamos dizer assim, um pouco mais para elas serem transmutadas. É aquela coisa, estamos ainda agarrados um pouco em, em estruturas, vamos dizer, velhas ou ultrapassadas nossas mesmas, que, que exigem uma movimentação energética um pouco maior para a gente soltar elas. Só que, paralelo a isso, Bruno, a gente tem essa psicosfera, pegando, por exemplo, onde a gente vê a aura do próprio planeta, sendo a ressonância Schumann, alguns outros indicadores que às vezes estão baixos. Então, a gente busca um centro de equilíbrio dentro disso, de estar fazendo a nossa transmutação, às vezes ter alguns processos um pouco mais difíceis e ainda estar conectado nessa influência toda externa energética. É isso, né? Isso, porque a gente tem nossos processos internos, como você mesmo citou, que essas superações, a evolução, o autoconhecimento, e para o autoconhecimento a gente vai enfrentar várias barreiras nossas que a gente impôs para nós mesmos no passado, de traumas, de barreiras realmente, de obstáculos que a gente coloca, e ainda tem os externos, porque além de estar uma evolução individual de cada um nesse momento, tá uma evolução coletiva. A gente tem o karma individual agora e o karma coletivo. E o que a gente está fazendo agora vem mais rápido. E agora o karma bateu, levou. Então, tem que tomar muito cuidado com o que faz e sempre estar atento, porque essa é a hora da gente prestar atenção, da gente estudar e se trabalhar. Porque se a gente não se trabalhar agora, vai ter outras chances? Vai, claro, mas vamos botar assim, essa é uma chance única. E todo mundo que está aqui, trabalhadores de última hora, a gente escolheu vir. Então, tem que dar nosso melhor. E daria para dizer que está acelerado. Isso, está tudo muito mais rápido, até porque antigamente, desde a época de quando começou a transição, eles foram desacelerando para poder não ser tão grande o impacto. Antigamente as pessoas não tinham condição de assimilar, mas agora, vamos botar assim, já está na data limite mesmo. Agora já não tem mais jeito, a gente vai evoluir com ou sem. Então eles estão acelerando tudo, os processos climáticos, de doença, de tudo que está acontecendo no mundo, até as coisas que a gente acha que é ruim, tem um lado bom também, tem um motivo, nada por acaso. Então, até essa questão que a gente acha que o mal nunca nunca tem a sua punição. Tem sim, principalmente agora vai começar a vir mais rápido do que antes. Agora seria aquela parte onde está meio que nessa separação, vamos dizer, do que tende a ser luz e o que não tem mais condições de ir para essa luz.
Eu queria só fazer um complemento. A gente usa muito o termo que as linhas de tempo elas estão se acelerando. E às vezes vamos dizer, esse vocabulário, muitas vezes ele fica de difícil entendimento para quem está mais no início, embora muitas pessoas entendam ele. Então, a gente tem planejamentos individuais e planejamentos coletivos para a humanidade. E quando a gente fala que os processos eles estão acelerados, esses planejamentos. Então você tinha uma série de planejamentos diferentes aqui para o planeta, onde dependeria de índices, vamos dizer assim, para vir ou esse planejamento, ou aquele, ou outro determinado, que são as linhas de tempo. Porém, como se tem já muita coisa bem definida nesse momento, algumas linhas de tempo elas cravaram, é essas que vão descer. É mais ou menos isso que a espiritualidade fala. Então, por isso se acelerou. E quando a gente fala assim, tá tudo mais acelerado, quando nós vamos vivendo o nosso dia a dia, a gente esquece um pouco essa parte espiritual e crava o pé aqui na 3D. E quando a gente está vivendo o nosso dia a dia, parece que falta tempo, parece que passou muito rápido. A gente poderia também, Bruna, dentro disso, dessa percepção, porque isso é meio que unanimidade, todo mundo está sentindo essa aceleração do tempo mesmo, linear aqui na 3D, está corrido para todo mundo. A gente poderia dizer que isso também, essa percepção se deve ao aumento da nossa percepção, da nossa conexão também com, vamos dizer, com essa nova malha energética? Isso, porque vou dar um exemplo prático para o pessoal conseguir entender. É como, por exemplo, você quer comprar uma moto nova, uma moto, sei lá, uma moto vermelha, um exemplo. Então, a partir do momento que você focou naquilo, é como se sua mente começasse a perceber todo mundo na rua que tem uma moto vermelha. Então você começa até a falar, nossa senhora, só porque eu quero, agora eu estou vendo em tudo quanto é lugar. Não é, é porque sua mente sempre estava ali, só que sua mente não estava prestando atenção. Então, a partir do momento que a gente começa essa evolução espiritual, a gente começa a ter o conhecimento desse outro lado que a gente não enxergava antes. E sem tirar que, por exemplo, quando a gente começa a ser mais luz, agora nesse momento, está tendo mais ataque espiritual. Então, por isso que agora, mais do que nunca, orai e vigiai para a gente ficar sempre atento, principalmente em sonho, desdobramento, é muito perigoso. Eles estão atacando mesmo e a gente às vezes não percebe, acha às vezes que é só besteira e na hora que vê já está lá obsediando ou está num processo nesse sentido. Então, tem que tomar muito cuidado agora. Então a gente poderia dizer, pegando esse exemplo que você citou, que o nosso campo de percepção ele expandiu. Isso. Ele Agora, expandiu. quem está nesse autoconhecimento está expandindo o campo. Então, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente expande. E mais responsabilidade. Porque se uma pessoa faz algo errado e sem ter conhecimento daquilo, não é que ela vai ser impune, mas é, é uma mão mais leve para julgar. Porque ela não tinha conhecimento, não tem como ela fazer algo que ela não sabe. A partir do momento que a gente sabe, é mais responsabilidade para a gente. Se chegar do outro lado, vai falar: por que você não fez? Mas você sabia. E você fez errado mesmo assim. Então, agora, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Seria o que a gente conhece como a lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação, uma causa, um efeito. Então, é aquele ditado que a gente sempre diz: quanto mais conhecimento você tem da causa, maior a sua responsabilidade no efeito. Isso. Então, por isso a gente deve cuidar muito esse orar e vigiar para ver as conexões que nós fazemos, vigiar os nossos pensamentos. A gente usava até, Bruna, muito um outro ditado que ele dizia assim, ó, não saia da sua casa. E o não sair da sua casa não era sair da casa física, a casa seria de você. Você prestar atenção e ficar numa frequência elevada, fazendo a sua expansão, para justamente você estar se alinhando nesses processos. Porque você comentou que está sendo liberado muita energia, limpado, está sendo limpo muita coisa.
quando isso está sendo limpo, também se tem uma liberdade energética maior para tudo isso. E se você não está vigiando de forma correta toda a sua movimentação, automaticamente você pode estar se conectando com essas energias, com essas situações. É mais ou menos isso que você quer dizer, né? Quando diz assim, pode ficar muito mais propício a ter um ataque, a se conectar com uma energia mais densa. Seria isso, né? Isso. Por exemplo, você um tanque cheio de água e você abre uma comporta pequenininha que tem água suja. Você está tirando aquela água para limpar, mas ao mesmo tempo aquela comporta está aberta. Então, se você estiver na vibração, você não tomar cuidado, você pode puxar para você e ser contaminado, por assim dizer, com aquela energia. Porque, querendo ou não, é uma porta que está aberta, igual muitos portais estão sendo abertos agora para essa limpeza, para essa reorganização. Então, um pensamento, às vezes, um pensamento de raiva que você tem no dia, alguém que te fechou no trânsito, alguma coisa que deu errado, e você foca naquela coisa ruim, você já está atraindo algo semelhante para você. Então, por isso que fala orar e vigiar, não é só rezar antes de noite. É 24 horas. É a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, com nossas atitudes no dia a dia, para com os outros e para com a gente mesmo. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, dentro das suas percepções, só para o pessoal entender, a Bruna, ela tem muita conexão, ela tem o campo aberto, a gente já fez alguns vídeos aqui no canal, quem quiser depois pode assistir também, explicando as experiências, os contatos que ela já teve. Então a Bruna, ela tem uma percepção muito aguçada, ela tem essa mediunidade nela aberta. O que eu queria te perguntar, então, Bruno, é o seguinte: vamos supor, tá, que as pessoas, quando eu digo as pessoas, nós todos, que a gente tá num dia não muito legal e a gente acaba entrando numa conexão dessas, tá? Então, inevitavelmente, talvez vai ter algum momento que nós vamos estar nos conectando nisso. Uhum. O que eu queria te perguntar é se hoje, também com toda essa velocidade, com tudo isso, é mais fácil da gente sair também dessa conexão. A gente tem todas as ferramentas para conseguir sair disso. Tudo que a gente procura já está dentro da gente. Por exemplo, você está dentro de um desdobramento, que é o tão tentando fazer algo que não está dentro dos propósitos da luz com você, é só você se conectar com seu anjo da guarda, com seu mentor. Tem até um exemplo perfeito num dos livros do Robson Pinheiro, que eu acho que é o A Gênero, não tenho certeza, que ele cita com uma das pessoas do governo até do exterior, e ela tenta fazer um ataque espiritual com essa pessoa, ela simplesmente reza, se conecta com o anjo da guarda dela, e eles aparecem em espírito e tiram, levam para ser tratados, obsessores, ou o que seja que esteja tentando interferir. Então, todas as ferramentas já estão com a gente. Está tendo ataque? Tá. Mas todas as ferramentas da luz também já estão aqui. A gente pode usar a hora que quiser. É só a gente ter o estudo, ter a conexão, ter a mente na mesma frequência para fazer isso. Então, não é dizer, nossa, está tendo ataque, mas não tem o que fazer. Tem sim. A gente está com tudo aqui na nossa frente agora para fazer. Eu pergunto isso, mas porque, assim, quando você analisa de forma geral, tudo que aconteceu no planeta aqui durante várias encarnações, tudo mais, é como se a espécie humana, vamos dizer, durante todas as eras, ela sempre teve muito medo. O medo sempre foi muito presente em todos nós. Então, hoje, continuamos, vamos dizer assim, tendo esse tipo de situação. Porém, está mais aberto quando a gente está com, como a gente falou antes, está com esse campo mais expandido. Então, está mais aberto também a gente fazer o movimento de retorno a nós mesmos. Seria Isso. isso. Está tendo muita energia, está tendo bastante interferência energética nisso, mas ao mesmo tempo a gente tem mais recursos para lidar. E eu também gostaria que você comentasse um pouco sobre, vamos dizer, o amparo da luz externo em relação a isso. Se isso também está maior, se isso também. Porque eu sei que você tem essa conexão e essa percepção. Só para explicar para o pessoal como que está sendo esse amparo externo também em relação a isso.
Eu acho, sinceramente, eu acho até que esses ataques espirituais que acontecem, não estou dizendo que é bom, mas eu acho até que a gente olhando pelo lado positivo da coisa, é até um bom sinal, no sentido que a gente está no caminho da luz, está no caminho certo. Porque na hora que a gente entra nesse caminho, você, eu, todo mundo que está nesse caminho, perseguindo esse caminho da luz, começa a ter ataque espiritual, começa a tentar, mas a partir do momento que a gente se fortalece, É porque incomoda quando você, vamos dizer, está quietinho ali no seu canto, certo? Então isso, você faz um movimento de luz, incomoda é, alguém, vamos dizer assim. E por isso é tem como se uma você, retaliação, né? é como se você acendesse uma luz na escuridão, você chama a atenção, todo mundo vai olhar para aquela luz. E para quem está nas sombras, você é um pontinho de luz, mas não significa que você está sozinho. Você começa a iluminar quem está em volta. Mesmo que você não perceba, atitudes suas começam a fazer diferença às pessoas à sua volta. E eles não querem isso. Então eles começam a atacar a fonte do problema para eles, no sentido, para poder não deixar isso acontecer. Mas a partir do momento que você se fortalece espiritualmente, você fala: não vou deixar, eu sou luz, eu trabalho para a luz e não vou deixar nada me afetar, vou manter meus pensamentos positivos. E isso acontece, isso realmente faz a diferença. Você cria um escudo à sua volta. E a partir do momento que você está na frequência certa, os espíritos de luz do externos, eles vão ajudar. Agora, eles só não podem te auxiliar se você estiver na frequência baixa. Porque, querendo ou não, nada acontece sem a nossa permissão, tanto o bem quanto o mal. Então, o mal não pode nos afetar se a gente não permitir, ou consciente ou inconsciente, através de ações. Mas o bem também não pode nos auxiliar se a nossa energia, nossas ações e pensamentos não estiverem pelo menos um pouquinho na frequência deles. E aí eles não vão ter nem a nossa permissão para chegar perto da gente. Mas se a gente estiver na luz, eles vão fazer o possível para ajudar. Só chamar que eles vão vir e vão tentar auxiliar da maneira que puderem. Interessante, Bruna, que eu lembrei agora de algumas perguntas. Uhum. Uma vez não, é bem comum as pessoas perguntarem, Henrique, se eu tenho meus mentores, meus protetores, meus guias, por que eles permitem que eu tenha um ataque espiritual, uma Uhum. conexão com energias? E a gente poderia falar quase que com certeza que são aprendizados, porque quando você é colocado num teste, vamos dizer assim, você sai fortalecido daquele teste. Então, porque muitas pessoas perguntam sempre, tá, mas por que eles permitem isso? Com certeza é um aprendizado para você ir para a luz, para você fazer movimentações de luz, sair daquela zona de conforto, de densidade e conseguir ir. Uma outra coisa, Bruna, a gente estava falando disso do chamar atenção, Uhum. de você faz luz e chama atenção. E eu lembrei que uma pessoa perguntou, não faz muito tempo até, que ela perguntou para mim assim, Henrique, o que é para você inveja? E eu lembro que na hora eu respondi muito rápido, nem sei se foi estava em conexão, que eu respondi para ela assim: aqui no planeta, na 3D, na superfície, a gente tem uma pré-definição de achar que a inveja são inveja de coisas materiais, daria para dizer. Porém, eu lembro que eu respondi muito rápido para a pessoa. A inveja nada mais é do que desejar estar no estado de ser que aquela pessoa está. Isso. Então, a gente confunde aqui com coisas materiais. Dando um exemplo assim, muitas vezes as pessoas nem têm muitas coisas materiais, mas elas estão num estado de plenitude energética, de felicidade. E o nosso mental, ele pode confundir e querer ter as coisas que aquela pessoa Uhum. tem para estar naquele mesmo estado. Não sei se eu consegui me fazer entender. Então a gente Uhum. confunde. Mas para mim, a inveja pegando essa palavra que nem é muito legal também, mas ela seria você querer estar naquele mesmo estado que aquela pessoa está, de si mesma, de ser. Uhum. E quando a gente vai fazer essa analogia, quando você faz luz, muitos seres eles queriam estar naquele estado de ser que você está. Isso. Às vezes, por não ter muita consciência, estar, vamos dizer, mais apagado de si mesmo,
se faz essa movimentação energética de retaliação, de ataque, de, enfim, isso tudo que a gente está falando. Então, existe isso mesmo. Quando você começa a fazer luz, você começa a chamar a atenção. A gente poderia dizer aqui uma inveja, né, que seria não inveja do que você tem, como o nosso mental faz a coisa aqui na 3D, mas sim do estado de ser que você está, porque provavelmente queriam estar. Então, é nesse sentido que a gente deve atentar. A gente fala muito em ser pilares de luz, que cada família tem um pilar de luz também, ou mais até de um. Então, não tem problema a gente fazer a luz, porém a gente deve estar atento às movimentações de contra-resposta disso. Seria mais ou menos isso. Isso, porque não é que ninguém permite nada com a gente mesmo que permite. Mesmo que tem gente que fala, eu rezo todo dia, eu faço tudo, eu trabalho, eu tento me esforçar, mas se fosse 100%, não teria acontecido. Porque nada, e não acontece injustiça no universo. Às vezes parece, mas é porque a gente ainda não tem a consciência plena para entender aquela situação. Mas a gente permitiu, em algum nível. Nossos mentores, eles nos auxiliam, eles estão ao nosso lado, para eles virem aqui como amigos para auxiliar, mas eles não podem tomar decisões por nós. Eles não podem, se a gente entrar na frequência de uma certa energia, eles não têm como impedir que a gente entre na frequência daquela, porque a gente está permitindo. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, sem tirar as questões kármicas de outras vidas, outras situações que a gente não sabe o que está acontecendo com cada um. E essa questão do amor, da inveja, como você falou, porque todo mundo quer amor, todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade, até o mal. Que as pessoas às vezes acham, a gente tem raiva às vezes de situações, mas eles são tão espíritos quanto a gente. Todo mundo está atrás da mesma coisa de amor. Às vezes os espíritos que atacam, os espíritos que às vezes querem tentar te fazer mal, igual você disse, é porque eles estão querendo estar na situação de espírito que você estava, sendo amado, tendo alguém que se importe, estando numa situação de luz, que ele ainda não consegue, não tem a compreensão, não tem a capacidade de chegar lá. E ele não sabe como. É literalmente uma alma perdida. Então, por isso que a gente faz esse movimento de tratar esses seres quando a gente faz De essa amparo, né? mediúnica, isso, de amparo. Ninguém manda embora. E a gente já foi esses seres, a gente já passou por isso. Então, tudo é permitido por nós mesmos, não é ninguém mais que permite. Não é Deus que manda a gente para nenhum lugar, nem espírito, ninguém, é a gente mesmo. Eu estava lembrando aqui, Bruna, também de uma outra situação, que a gente tem muito essa coisa de falar, os obsessores, obsessores. Uhum, E até as pessoas falam assim, por que eu tenho obsessores? Porque os obsessores são ruins, porque os obsessores isso, aquilo. E eu lembro que algumas oportunidades eu comentei, quantas vezes nós não fomos obsessores? uhum, Quantas vezes nós não estivemos, vamos dizer, no outro lado, desencarnados, fazendo obsessão com alguém? Fazendo, isso, e até nesse momento, encarnados, quantas vezes nós não estamos obsidiando energeticamente também outras pessoas, na família, enfim. Por uhum, isso que o movimento ele é sempre de observação, e é isso que você estava falando. Às vezes, não tem ainda uma percepção, porque tudo é amor, todos são seres uhum, de amor. Porém, precisa sair essas coisas que ainda estão impregnadas na gente, que seriam as uhum, sombras que a gente tanto fala, para que a percepção do amor ela fique maior, ela fique mais expandida, para você conseguir estar, vamos dizer, naquele mesmo estado de ser, de consciência, que aquela outra pessoa, espírito, ser, esteja também. Então, daria para a gente fazer uma analogia mais ou menos com isso também, né? isso é igual na minha família, eles têm um ditado que eles falam: é fácil a gente ver um cisco no olho do outro, mas a gente não vê uma trave no nosso. Então, a gente às vezes vê um defeitinho no outro, fala, mas a gente não vê as nossas ações, o que a gente está fazendo. Igual você disse, nós já fomos obsessores, às vezes estamos sendo, que não sabemos como é que é a situação, mas é tudo ponto de vista. Igual fala mal e bem é ponto de vista, porque é para você, às vezes fulano é mal,
Mas e você já olhou o ponto de vista de fulano? Por que que ele está fazendo isso? O que que ele sofreu para ter que fazer isso, para passar por essa situação? Porque às vezes tudo que ele precisava era alguém que entendesse ele no começo. E ninguém entendeu, todo mundo tratou mal e ele acabou se tornando o que se tornou. Então, todo mundo tem seu ponto de vista, todo mundo tem sua história. Por isso que a gente está todo mundo aqui para evoluir. Por mais que fale, está tendo a transição, está tirando mal, está recolocando nos lugares devidos para evoluir a Terra e evoluir os outros lugares de acordo com a evolução deles. Então, é somente uma reorganização. Não está tirando, jogando fora. A gente já comentou até algumas vezes que quando se fala assim, a gente poderia pegar a história do Chico, do Mano, que vieram do sistema Capela também para cá. Você vê um tanto de amor que eles têm aqui pela passagem do Chico, tudo mais. Então não é uma coisa assim, se atira um ser ou um game over, acabou, isso não é nada disso. É uma transição de almas. Isso já aconteceu, inclusive com a gente, uma série de vezes, tudo mais. Então são evoluções da alma, são processos que a alma faz. Então fica muito parecendo também que que existe aqui no planeta uma coisa assim que vão ter vitoriosos e derrotados. E até a gente acompanhando assim movimentações que se vê pela internet, tudo mais, dá um pouco a entender isso. E muitas pessoas ficam até com receio, com medo, assim, eu não posso ser perdedor, não posso, entende? Então, e não é isso, na verdade. É tudo uma questão de consciência, é tudo uma questão. Então, assim, existe uma janela, existe uma oportunidade aqui, onde cada um pode fazer os seus melhoramentos, e é isso que nós estamos fazendo, galgando novos horizontes. Até pegando a sua própria conexão, quantos seres que estão hoje encarnados aqui nem estão nesse processo? Vieram auxiliar, não estão, né, vamos dizer, nessa, você vai ficar na nova terra, estão aqui simplesmente porque têm amor, querem ajudar, querem fazer, analisando os processos das outras almas também que estão aqui. Então, você vê que aqui, com o mental nosso em atividade, a gente logo vai para aquela questão de quem vai, quem fica, quem ganha, quem perde. Não é isso que está acontecendo. Eu mesmo, igual você falou, utilizando até da minha conexão, do meu exemplo, igual eu já falei até no primeiro vídeo da nossa entrevista, falei outros vídeos do meu canal, das lembranças que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, das vidas que eu já vim, de coisas passadas, eu tô aqui como voluntária, que eu vim do meu planeta, igual o pessoal fala, meu corpo tá lá, esperando voltar, eu tô aqui, e não significa que ninguém é melhor que ninguém ou pior que ninguém, a gente está simplesmente auxiliando, do mesmo jeito que tantos outros estão, bilhões, do mesmo jeito que cada um faz a diferença, e a gente tem esse complexo de super-herói, de querer salvar o mundo, de falar, não, eu nasci para fazer a diferença. Mas a diferença vem de pequenas ações. Às vezes o jeito que você tratou alguém na rua, um sorriso que você deu, o fato de você ser educada, de você tentar ensinar alguma coisa para alguém, igual é feito borboleta, uma pequena ação, você muda a vida da pessoa, você muda, você vai fazendo a diferença. Que é o efeito dominó. A boa ação, ela nunca fica parada. O que é bom, ele vai seguindo em frente. Porque você faz uma pessoa feliz, essa faz outra pessoa feliz e vai seguindo em frente, vai seguindo adiante. Então, isso é uma coisa muito legal e ninguém presta atenção, porque a gente só olha no quadro grande, no quadro, nossa, fez a diferença mundial, fez não sei o que lá. Mas e os pequenos heróis de todo dia? Tipo as enfermeiras, quem tá ajuda a pessoa a atravessar a rua. Todo mundo, é de pequenas ações que o mundo é feito. Não tem como mudar o mundo todo. Toda mudança vem de baixo. Por isso que Jesus veio numa classe mais baixa, ele não veio com uma família rica, ele veio pelo contrário, na família pobre. Todos esses grandes que vieram, que a mudança sempre vem de baixo. Se você pegar, vamos dizer, esse exemplo que você estava comentando até do seu ser, do corpo, tudo mais, num outro planeta. A gente até tem um vídeo aqui no canal explicando sobre a estrutura monádica. E lógico que nós temos a percepção atual, do momento atual, que estamos aqui encarnados. Então,
é muito fácil a nossa mente entender que o nosso ser é isso. Tipo, é o Henrique aqui, e que esse ser, ele só é isso. É um raciocínio que a gente logo cai nessa armadilha pelo mental. Só que quando a gente entende essa estrutura de mônada, entende toda o conjunto, Uhum. daria para dizer assim, tá, qual seria a lógica de um ser vir, vamos dizer que nem a Bruna, que você sabe já tem essa consciência que é um ser de fora aqui do planeta. Na verdade, quando você vem para cá, além de auxiliar no processo, você vai estar construindo, alimentando, digamos assim, energeticamente a sua mônada, a sua estrutura. Uhum. Podem ter outras partes dessa estrutura de mônada, de família de alma, que estão em outros locais, talvez até em planetas ou em dimensões de menos densidade do que a Terra, propriamente dito, Isso. mas estão fazendo uma construção na superestrutura de alma. Então, quando nós vamos expandindo um pouco a consciência, nós vamos entendendo também que não é somente isso que está aqui encarnado hoje que é único e exclusivo. Existe toda um conjunto energético que talvez nós nem tenhamos ainda muita compreensão, mas com o tempo e com a abertura da consciência nós vamos percebendo melhor essa conexão da nossa alma mesmo. E o que eu queria te perguntar é, Uhum. vamos dizer, de todas essas estruturas do que está ocorrendo aqui no planeta, Uhum. o amparo externo também, como a gente sabe que tem seres encarnados, a gente sabe que tem comandos, vamos dizer assim, egrégoras trabalhando. E como é que você vê essa movimentação hoje em Uhum. trabalho mais direto aqui para a superfície? Como é que você vê o impacto desse trabalho todo feito por Uhum. essas egrégoras agora, nesse momento? Já está fazendo uma diferença enorme. É só a gente olhar até na própria internet. A gente agora falando aqui, quantos canais, quantas pessoas estão aparecendo, o movimento do vegetarianismo, o movimento de salvar a natureza, de ajudar os animais, coisas que 6, 7 anos atrás a gente não falava muito. Às vezes até isso de fazer diferença, por exemplo, até com o trabalho mesmo, no nosso dia a dia. Isso que agora, depois da pandemia, estão se preocupando, nossa, com o bem-estar do trabalhador, de poder estar em casa porque é confortável, porque ele se sente bem, se sentindo bem, ele trabalha mais. Então, pequenas ações de coisas ruins que a gente achava que era ruim que aconteceram, que estão gerando ações incríveis, boas para salvar o mundo. Então, nada é por acaso. Por exemplo, essas queimadas há anos atrás, que começaram a acontecer na Austrália, e milhões de animais morreram, o pessoal começou a olhar mais para isso. E começaram a surgir mais movimentos para ajudar. Então, movimentos até de própria mônada. E com esses espíritos que vieram, o espírito vem e automaticamente a energia dele está inserida na grade planetária. Então, automaticamente, esses pensamentos, toda essa aura, tudo que ele é, vai para lá e preenche. Então, isso é um ponto de luz. Imagina vários ao redor do planeta quando vieram, com essa, literalmente, tantos intercambistas, vou colocar assim, que vieram para cá, e todos eles preenchendo a grade planetária de tantas coisas boas. Isso vai interferindo. Porque se isso, a nossa energia muda, automaticamente isso interfere ao nosso redor. Não só nas nossas ações, mesmo que a gente não faça nada. Ninguém não sabe nem que eu existo. Mas só da energia do local tá diferente. O negócio você passa num lugar, tem energia ruim, dá um calafrio, um negócio ruim. Então, se tiver bom, você também vai sentir. E automaticamente você fica, nossa, eu gostei desse lugar, me senti mais tranquilo aqui. Então, toda essa tranquilidade vai preenchendo as pessoas e vai acalmando. Por isso que a gente fala que a mônada, igual você falou, uma pessoa vai fazendo, mas vai preenchendo as outras que não vê. Automaticamente, você vai preenchendo todo mundo ao redor. Então, isso é até essa questão de você, às vezes, achar que, nossa, morri, acabou, esse corpo é único. Se fosse único, vamos botar assim, a natureza é tão linda, o corpo humano, tudo que existe na Terra. Quem criou tudo isso? Ser de Deus. Que coisa incrível. Se criasse tudo isso para acabar aqui, ia ser um desperdício tão grande. Então, não é só para aqui. Se fosse por isso, ia ser muito desperdício.
não acho que o universo ia desperdiçar, porque nada é desperdiçado, né, na natureza. É questão igual, já dizia antigamente, igual Jesus falou. As pessoas da época dele viram e duvidaram, crucificaram mesmo assim. Imagina a gente que não viu, que não sentiu, que não ouviu e vai ter que acreditar mesmo assim. É a maior provação de fé de todas. E a gente tem que ter, porque senão não tem como seguir em frente. E é o que nos move, é o que nos faz acordar cedo e fazer as coisas que a gente faz. E essa, vamos dizer, abertura, porque está perceptível hoje que Uhum, nós estamos aflorando dois tipos de conexões, que seria a telepatia e também a abertura da visão interdimensional. Quando a gente fala interdimensional, é conexão, não é coisa de incorporação, mas uhum, é de a nossa percepção. Ela está ficando toda aumentada para essa interação com a espiritualidade em si. uhum. E a gente poderia afirmar, então, que todo esse amparo externo, ele nunca esteve tão grande como está agora. Exatamente, nunca esteve, porque antigamente você podia saber, ter conhecimento, por exemplo, nas mesas girantes da época de Kardec, eles sabiam, eles faziam, mas eles não tinham esse tão físico igual a gente tem. Tanto conhecimento quanto realmente acontecer. Nossa, eu desde pequena acontecia, mas a gente, quando era na nossa época de mais novo, era uma coisa mais individual. Você não via tanta gente falando nisso. Hoje em dia é uma coisa tão natural. Você vai na internet, você acha milhões de grupos, você acha milhões de tutoriais do YouTube, de gente falando, você acha gente que se entende, principalmente os jovens. Nossa, tanta gente jovem que está nesse movimento, que tem fé, que acredita, pode não ter religião, mas tem fé. Então, é uma coisa que realmente está crescendo, cresceu absurdamente e está tendo um apoio lá de cima, que eles estão mais em cima da gente agora e auxiliando mesmo, auxiliando para crescer, para ajudar. Então, quem quer evoluir, o momento é agora. Pegar essa onda e seguir firme, porque a gente, vamos botar assim, uns 30, não estou só estimativa, assim, estou fazendo previsão, mas uns 30, sei lá, 20, 40 anos, a Terra já vai estar completamente diferente. Então, É, eu, agora está mudando tudo muito rápido. eu até diria que não necessitaria nem tantos anos, mas eu sempre entro naquela que a espiritualidade não trabalha muito com datas, porque Né? precisam desses indicadores, Uhum, tudo mais, mas o que eu tenho de percepção é que é muito rápido. Então, isso. daria para a gente dizer com certeza, nunca se teve tanto amparo como está Uhum, tendo agora. Então, isso indica que nós realmente estamos no ápice. Ou isso. seja, estamos no, vamos dizer, se fosse um funil, a gente estaria passando no funilzinho agora. Tá? Eu, pessoalmente, acho que eu colocaria uns 20 anos no máximo para fazer uma diferença absurda. Só que é sempre bom a gente botar para mais do que para menos, porque se a gente botar Uhum. para menos e errar, aí o peso do julgamento é mais forte. Então, a gente bota para mais e fala: se acontecer antes, é porque tinha que acontecer. Mas eu Se acho que você. vai ser mais rápido, porque está tudo indo muito rápido agora. Tem muita gente que pega, por exemplo, Bruno, aquela data do próprio Chico, que ele colocava 2057. Ixi. E então muitas pessoas acham que os movimentos, as coisas vão Uhum. começar a acontecer em 2057. O que eu Eu acho que em diria, 2057 já vai estar diferente. É vai até estar tudo pronto. 2057. Isso. É É o até mesmo entendimento, 2057 para mudar. é o mesmo que eu tenho, que 2057 a gente já está em regeneração Isso. total, a todo vapor. É. E se você pegar, nós estamos em 2022, É pouco tempo. então seriam 35 anos Então até você lá. imagina a evolução de 35 anos em, sei lá, umas 100, cento e poucos, que era para a gente ter feito mais rápido, e eles desaceleraram para não, deixa eles terem um pouco mais de conhecimento. Então é muito Só peso que, nas nossas costas agora, mas a gente dá conta. só que a gente pode tentar fazer um raciocínio nisso. Se são 35 anos, certo? Uhum, E a gente pega que a humanidade hoje, nós estamos em 2022 nesse uhum. estado, vamos dizer, que nós estamos. E a gente não vai para a regeneração
de sopetão. Muitas Uhum. pessoas até falam no flash solar e tudo mais, mas existe um caminhar, né, que Isso. pega expiações e regeneração, fazendo aquele andar conjunto. E quando você divide em etapas, pega esses 35 anos e divide em etapas, e contando que em Uhum. 2057 já estaria tudo pronto, isso indica que nós estamos no ápice. No Isso a ápice. gente já está acontecendo há tempos, não começou agora. Então, isso que a gente está agora é porque a gente já está preparado. Há anos que estão preparando a gente, desde quando Jesus pisou na Terra, já está sendo preparado. Segunda Guerra, Primeira Guerra, quase agora, outra. Graças a Deus não vai ser permitido, mas então, A tipo, guerra muitas situações eles não guerra vão mundial permitir. não tem mais, né? Isso Não, já veio para todo mundo isso meio acabou. unânime. Até na Bíblia ele fala até essa questão de. Estou estudando a Bíblia, gente, porque eu sou teóloga, para quem não sabe, então sou muito estudiosa nesse sentido. Mas tem até uma passagem no Apocalipse, ele cita nesse momento, depois de calotas polares começarem a derreter e tudo, ele fala: os 4 anjos seguraram os 4 ventos da terra e não foi permitido mais conflito, não foi permitido mais nada. Então, realmente é porque não é da agora que surgiu, desde antes já está sendo preparado. Agora a gente está no ápice, porque agora, sim, chegou naquele momento que tem que ir no pique, porque agora a mudança é rápida. Então, toda essa economia que vai mudar, é outra pandemia que capaz, que igual o pessoal está falando, igual eu falei nos vídeos que eu também cheguei a ter essa visão, mas não tenho detalhes, mas sei mais ou menos pelo que eu vi na minha visão. Então, muita coisa que vai acontecer. Mas se a gente está aqui agora, é porque a gente tem capacidade para dar conta do recado. E também tem que ter um entendimento, assim. A gente já falou muitas vezes e que quem toca o projeto aqui Terra é Sananda. Uhum, Sananda que faz esse tocante. E eu não gosto de falar números, mas a gente poderia dizer que pelo menos 700 anos antes esse planejamento está uhum. sendo feito, para dar um Nossa, é. número para quem está Uhum, assistindo aqui. Mas você pega 700 anos, não é um planejamento que se uhum, tem assim, uh, que agora está começando tudo. Isso já foi planejado muito antes. É bem diferente do nosso tempo linear. Então, por uhum, isso que quando a gente vai pegar, não é o Henrique que está dizendo isso, não é a Bruna, uhum. é aquela coisa que a gente sempre fala. As mensagens, elas vêm em sincronicidade, através de vários canais diferentes. E se Exato. você fizer uma busca, você vai ver que todos os canais, eles estão atentando para isso, que a movimentação está sendo rápida, que a gente está no ápice, ou seja, nós estamos no meio da transição, mas nos momentos finais, digamos, de fazer a Isso. nossa expansão. Literalmente, a gente E, está naquela última volta ali para acabar a corrida. e eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando assim, isso é coisa para 200, 300 anos, ou eu não vou mais estar aqui, ou isso. Eu digo, não, você está encarnado nesse momento, porque Isso. veio para participar da transição. Então, aproveitem essa oportunidade para fazer o máximo possível para sua alma se expandir mesmo, porque é uma oportunidade que muitas almas queriam também estar aqui nesse momento. Isso, igual você falou, já foi preparada há muitos anos atrás, desde antes de Jesus vir para a Terra, já estava sendo preparado. Agora você imagina, sei lá, 700, 800 anos, isso, 34, 35 é o quê, gente? É um sopro. É É, nada. tipo os 500 metros assim da corrida, o finalzinho. Então a gente já está pertinho ali, já está tudo indo rápido, mas isso é uma vitória, porque a gente tem que pensar, a gente chegou até aqui. Chegamos até aqui no finalzinho da corrida e não fomos reprovados. Então, já somos vitoriosos demais de estar aqui, vamos conseguir superar esse finalzinho. É isso aí. Bom, então, Bruna, eu queria agradecer aqui pela sua participação. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer comentar junto também, Uhum. fazer algum comentário final sobre esse assunto, mas já agradecendo aqui a sua participação. Para a gente é sempre um prazer ter você por aqui. Fica sempre as portas abertas para quando você quiser retornar.
Muito obrigada, Henrique, todo mundo assistindo. É um prazer para mim estar aqui com você. Sempre que você também quiser, é só falar, o convite está aceito. E acho que a gente falou tudo, acho que a gente falou certinho, só falar isso mesmo para o pessoal. O melhor de tudo agora, a gente, é trabalhar o autoconhecimento. Se trabalhar, você se trabalhando, você já está fazendo 80% do serviço. E 80% já é a gente. Então, é isso aí. É isso aí mesmo. Então, gratidão. Já Gratidão. fica o convite para a próxima, então, e até mais. Até mais, Namastê. pessoal.